gente abre o programa com a imagem do dia, a apresentação de Paulo Souza no Clube de Regatas Flamengo. O português deu a sua primeira entrevista coletiva pelo rubro-negro e já trabalhou com o elenco. Tá aí o novo comandante flamenguista chegando e não escondendo o entusiasmo com essa oportunidade. Paulo Souza ressaltou na entrevista a grandeza do clube e que espera um Flamengo protagonista em 2022. Depois das formalidades e da entrevista, uma longa entrevista, o português participou da primeira atividade com o elenco. Os atletas se reapresentaram ontem ao Ninho do Urubu. Mateuzinho com Covid e Rodrigo Caio, que está tratando uma bactéria no joelho, foram os desfalques. Os jogadores iniciaram os testes físicos e correram em volta ao gramado. O dia também foi de mudanças no Flamengo. Maurício Souza, auxiliar técnico do clube, foi demitido. O técnico da equipe sub-20, Fábio Matias, vai assumir o cargo e preparar o time que disputa o começo desse campeonato carioca. Paulo Souza que falou coisas bastante interessantes sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho. E algo que me chamou muito a atenção foi o fato dele desencanar desses esquemas táticos numéricos, essa preocupação de definir a sua equipe como um 4-4-2, um 3-5-2, um 4-2-4. Enfim, para ele, essa numerologia, digamos assim, não faz tanto sentido. E a gente até comentava ontem com o Júlio Gomes, no nosso Depois do Jogo aqui também pelo Band Esportes, como muitas vezes essas formatações ao longo de uma partida acabam mudando radicalmente. Então, Paulo Souza não é muito adepto a esse tipo de preocupação, mas ele é muito ligado numa equipe ofensiva, ou pelo menos fez a gente acreditar nisso, numa entrevista contundente concedida ontem. Paulo Souza, que fez elogios ao elenco rubro-negro, porém, o português falou em reforços e ressaltou a necessidade do espírito competitivo no dia a dia. Somos um elenco, para mim, um dos melhores da América do Sul, se não o melhor, mas não é suficiente para podermos ganhar títulos e jogos. Temos, sem dúvida, que trabalhar mais que todos os outros e aí o compromisso individual e coletivo é fundamental. Hoje foi uma das mensagens que passei a todos os nossos jogadores dessa mesma importância. Foram identificados, no meu entender, algumas posições onde, com um campeonato largo, longo, de muito jogo, com momentos de seleção e com a necessidade de podermos manter sempre níveis elevados de performance e de vitória, algumas posições que o clube já conhece e que estamos a procurar identificar no mercado para podermos melhorar o nosso elenco. Mas o nosso elenco, neste momento, tem qualidade suficiente para competir e poder ganhar. Em relação ao Pedro e ao Gabigol, não só, ou seja, eu penso que nós temos três avançados muito fortes e claro que só depois de poder estar a trabalhar no campo vamos entender melhor a capacidade de cada um dentro daquilo que é a nossa perspectiva, a nossa ideia, que está muito bem clara, e só depois de interagirmos podemos tomar melhores decisões. Já noutros clubes, e mesmo na própria seleção, integrei em vários jogos 3 avançados e penso também o fazer em vários jogos desde o início, durante o próprio jogo, porque são avançados com características muito diferentes. Tá aí o sotaque português que a gente está se acostumando, ou que a gente já se acostumou a ouvir nas entrevistas coletivas, são muitos os técnicos portugueses, e num determinado momento o sotaque gaúcho é o que prevalecia nas coletivas, com o Felipão, com o Renato Gaúcho, com o Tite, mais recentemente Odair Hellmann, Adilson Batista, enfim, são tantos técnicos aí da chamada Escola Gaúcha que fizeram sucesso durante muito tempo. Agora a gente está se acostumando a ouvir, por exemplo, a palavra equipa, né, tão citada pelo Abel Ferreira, e citada também agora pelo Paulo Souza, o novo técnico do Flamengo. Vamos ver se vai dar certo como deu certo o Jorge Jesus, ou mais ou menos como deu certo. Provavelmente ninguém vai conseguir repetir o que fez o Jorge Jesus, mas a torcida do Flamengo espera que as coisas funcionem melhor do que funcionaram, evidentemente, com o Renato Gaúcho, com o Domi e também com o Rogério Ceni, embora o Rogério tenha conseguido ser campeão brasileiro com esse Flamengo.